Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima manhã, uma ótima tarde de quarta-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então, amado, a palavra de Deus que está no livro de João 3,16, né? João 3,16, abra sua Bíblia no livro de João 3,16. Vamos então, a live de hoje, vamos falar do amor de Deus, né? Vamos falar dessa história de amor que Deus quis ter conosco, né? E que Ele ainda quer ter conosco, amém? Vamos falar Amém. de relacionamento filho e pai, né? De cristão com relacionamento com Deus. Que amor tão grande foi esse que fez com que Deus desse, né? Jesus Cristo como sacrifícios por amor a nós. Amém? Amém. Então, João 3,16, vamos tocar um louvor, vamos louvar a Deus, adorá-lo com todo o nosso coração. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. Fiel é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. Fiel é meu Deus. Oh, aleluia, Deus é fiel. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Tabaia shoulder emanaya sebi andará. O calabashuri andalaia su. Oh, aleluia. Oh, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Exalte o nome do Senhor, porque Ele é Deus forte, Ele é poderoso, Ele é temível, Ele é invencível. Oh, aleluia! Deus e Pai todo-poderoso, clamamos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Porque ainda quando nós éramos pecadores, o Senhor deu o Seu Filho único por amor a nós. Oh, Deus, te agradecemos, Senhor, pela Tua santa e poderosa presença aqui conosco, porque onde há 2 ou 3 reunidos, ali está a Tua presença. Esteja conosco, Pai, todos os dias da nossa vida. Essa é a promessa que está na Tua palavra, Senhor. Vai guardando, vai restaurando, vai salvando, vai curando, libertando, porque aqui o Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão
pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Pedimos perdão, Senhor, se às vezes nos iramos, nos irritamos com as coisas deste mundo, com as lutas, com as dificuldades, Pai. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está nos ajudando com a nossa carne, nos ajudando a sermos mais espirituais. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita os teus filhos e filhas e que o teu Espírito Santo possa falar com eles hoje, através da tua palavra, que a tua palavra venha nos edificar, nos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos crer no teu Filho, amado Jesus Cristo, para que nós tenhamos acesso à salvação, à vida eterna, à vida que só Jesus pode nos dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então à palavra de Deus que está lá no livro de João 3,16, né? Vamos lembrar desse presente que Deus nos deu, né? Foi sacrifício, foi oferta, Deus ter oferecido Jesus em prol dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos relembrar esse amor, então. O livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Porque Deus tanto amou e continua amando. Deus amou, né? Passado. Mas o amor de Deus se refletirá para todo sempre no universo, na nossa vida. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Tem uma outra versão que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E não tem como nós entender esse amor, entender o amor a gente sente, porque Deus, Ele é o amor. A gente lendo essa passagem, a gente entende que Deus deu Jesus como oferta, porque nós sabemos que o primeiro Adão, ele pecou e lançou sobre nós, humanos, sobre a humanidade, o pecado, a maldição. Todo tipo de maldição veio sobre o homem, sobre a mulher, né? Mas Deus disse, vamos criar a imagem e a minha semelhança, e ontem nós falamos sobre isso, que Deus nos criou a imagem e semelhança, né? Vamos criar a nossa, ou seja, nós somos a imagem do Criador, a imagem de Jesus, mas Deus não permitiu que o pecado, Deus não quis que o pecado influenciasse e continuasse a influenciar na nossa vida. Então Deus deu seu Filho único por amor a nós, por tanto e por muito nos amar. E ele disse que todo aquele que crer no meu Filho, nós só precisamos crer em Jesus para receber essa vida eterna, para nós não perecermos, para nós, ao invés de irmos para a glória com Cristo, nós viermos a morrer no fogo eterno. Então, meus amados, esse amor, ele continua ainda em vigor, ele continua ainda sendo forte. Deus ainda continua nos buscando diariamente, querendo. E eu quero falar de relacionamento. Eu coloquei o nome dessa live como uma história de amor. Cristo nos chama para essa história de amor. Nós, no mundo natural, conhecemos alguém, nos relacionamos, conhecemos e decidimos, né? Nos apaixonamos pela outra pessoa, um pelo outro. Então, há um relacionamento, existe ali um relacionamento de amor, onde envolve duas pessoas que se conhecem, que se apaixonam, que se amam e que resolvem viver felizes para sempre. E Deus nos chama para esse tipo de história, para essa história, para esse relacionamento com Deus. Porque nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele, quando deu o seu Filho único para salvar a humanidade do pecado, para que nossos pecados fossem perdoados,
Jesus veio como nosso representante, Jesus veio como uma oferta de perdão de pecados, a humanidade sendo resgatada, né, do pecado. Então, meus amados, Deus nos chama hoje, que eu orei a Deus pedindo o que eu falo em cima dessa palavra. Essa palavra fala de amor, fala de relacionamento, fala de uma história. Porque Deus quis exatamente deixar o exemplo. Ele não precisava ter dado Jesus como sacrifício, porque Jesus era santo, Jesus era filho de Deus. Ele não precisava, mas ele quis dar esta prova. E o livro de Romanos fala claramente sobre isso. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Então, Deus quis dar essa prova de amor, Deus quis deixar claro que Ele nos amou primeiro. E nós sabemos que Ele nos amou primeiro. Mas Deus, Ele não quer um relacionamento forçado, Deus não quer forçar você a amar, a buscá-lo, a ter comunhão com Ele. Não, o nosso Deus não é um Deus que força relacionamento. Não é como aqui no natural, muitas vezes alguém não gosta de nós e nós, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou forçar para que a pessoa me ame, para que a pessoa... Não, Deus não é assim. Deus, Ele não força. Deus, Ele vem suave, né? Vem seu Espírito Santo nos convencendo, vem falando conosco internamente sobre esse amor. Mas para que você não tenha dúvida, está registrado nas Escrituras que Deus deu essa prova de amor, que Deus deu o seu Filho único. Jesus veio à terra, deixou a glória, deixou o Pai. Ele desceu da glória, ele abriu mão de si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades. Ele esvaziou de si mesmo, ou seja, da vontade da sua carne. Assumiu a forma de servo para servir, de sacrifício. Jesus foi o sacrifício, Jesus se sacrificou. Então a nossa vida como cristão exige sacrifícios, exige renúncias, exige que nós venhamos abrir mão das nossas vontades carnais, porque tudo que vem da nossa carne, a nossa carne ela é inclinada ao que é mal, ao pecado. E o livro de Romanos capítulo 8 vai dizer sobre isso, sobre a mentalidade da carne. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, meus amados, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê no Senhor Jesus não vai perecer, vai ter acesso à vida eterna, porque o mundo oferece morte, a carne nos oferece morte. Mas aquele que submete à lei de Deus, que se submete a Deus, esse vai receber vida. Aquele que crê no Senhor Jesus vai receber a vida eterna. Essa vida eterna, somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos oferecer. Por meio da nossa fé em Cristo, nós recebemos a vida eterna. Eu não vou morrer, eu não vou me perder. Eu vou permanecer firme nesse relacionamento. E Deus falou forte comigo. Tem pessoas que eu estou chamando de volta ao relacionamento, de volta para a comunhão, de volta para aquele lugar de oração, onde ia lá orar, clamar, buscar a minha face. A palavra de Deus diz que se nós clamarmos e buscarmos o nosso Senhor, Ele virá em nosso favor, Ele agirá, Ele falará conosco, Ele se manifestará. Então, meus amados, que nós possamos abrir mão, sacrificar, sacrifício, a renúncias, a coisas que Deus quer que nós digamos não na cara do inimigo, fechar a porta para o pecado, fechar a porta para aquilo que o inimigo oferece, para as tentações, fecha a porta para todo tipo de pecado, porque a mentalidade da carne é morte, e a mentalidade do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Então você é convidado a crer no Senhor Jesus, crer que o sacrifício dele não foi em vão, crer no amor que Deus tem por você, que é um amor tão grande, que nós não temos como mensurar. Eu posso passar o dia todo falando do amor de Deus,
falando que Deus te ama, que Deus ainda ama, que Deus continua amando, que Deus quer ter um relacionamento com você, que essa é a história que tem um final feliz, é a minha história com Deus, é a sua história com Deus, é o teu relacionamento com Deus. Mas se você não buscar viver essa história, se você não buscar entender, compreender, nem que seja um pouquinho, porque as nossas decisões são nossas escolhas, crer que Jesus Cristo vive, crer que Jesus Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, e que Ele ainda intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é nós crermos na palavra de Deus, né? Darmos atenção ao que Deus nos fala hoje neste dia, porque o Pai está chamando a atenção àqueles que já saíram da sua presença. Para você que saiu da presença de Deus, para você que se entregou a alguma tentação, a algum pecado, volte hoje para a presença do Pai. Medite hoje nesta palavra, que Deus continua te amando e que mesmo você estando distante, Ele busca pela tua presença, Ele quer você na presença dEle. Amém, amado? Então, Romanos 8:7 vai dizer para nós que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Então, que nós possamos hoje abrir mão das vontades da carne em prol das vontades do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus mora em nós. E Romanos 8, versículo 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Que nós possamos, amados, vivermos em espírito, buscarmos a Deus, né? Porque Deus está buscando aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Amém, irmãos? Então, que nós possamos ter acesso à vida eterna, aonde não haverá choro, não haverá dor, aonde não haverá morte, aonde haverá somente Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, e nós vivendo uma história, um relacionamento de amor. Amém? Então, não esqueça, Deus deu Jesus por amor a nós. Ele continua nos amando, Ele continua nos querendo na presença dEle. Mas existe um sacrifício que nós precisamos fazer. Porque nós precisamos entender que Jesus, Ele pediu, no último momento da cruz, Ele pediu que Deus o livrasse daquele sacrifício que Ele tinha que passar. Mas Deus não podia livrar. Por quê? Por causa do amor de Deus a nós. Jesus teve que pagar o preço. Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, hoje então recebe essa palavra. Que Deus te amou tanto, continua te amando. E por isso Ele deu Jesus por amor a nós. Para nos salvar das maldições. Para nos salvar, né, do pecado. Amém? Que nós possamos nos voltar hoje para Deus, né? Que nós possamos voltar para o lugar de oração, que nós possamos voltar, ter um tempo de comunhão com Deus, para esse relacionamento, para essa história linda que Deus tem conosco, porque em breve Jesus voltará. Que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, que o Espírito Santo nos ajude a orar como convém, porque às vezes nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e mesmo quando nós não sabemos falar, ele fala no nosso silêncio, nas nossas dúvidas, nos nossos anseios, nos nossos medos. O Espírito Santo intercede quando nós estamos fracos. Então, que nós venhamos a pedir a ajuda do Espírito Santo para voltarmos para a comunhão com Deus, para dizermos não ao pecado, para dizermos não a tudo que quer nos tirar da comunhão, do relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus ainda quer se relacionar com a sua noiva, mas a noiva precisa estar buscando o seu noivo, buscando, se limpando, se purificando. As vestes precisam estar brancas, alvas como a neve. Em nome de Jesus, que nós possamos buscar hoje nos livrar, nos sacrificar, sermos o sacrifício vivo, nos oferecermos
como a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro que busca se santificar, que busca a presença do noivo, que busca esse relacionamento de amor, que busca viver esse felizes para sempre. Porque é isso que Deus quer. A vida eterna é exatamente isso. Nós indo para a glória com Deus, nós vivendo esse relacionamento que agora será eterno. Em breve Cristo voltará. Talvez você tenha ouvido isso muito. Em breve Cristo voltará. Mas eu fui chamada para dizer isso. Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. Aonde está a noiva de Cristo? Qual é o estado da noiva de Cristo? Jesus espera que a noiva esteja o buscando, se santificando, se limpando, rejeitando o pecado, rejeitando a carne, toda a vontade que é da nossa carne, vai morrendo hoje em nome de Jesus. Amém? Então, o chamado de Deus é para que você volte para o relacionamento, para que você volte para a história de amor. Essa história de amor é comigo, é com você. Nós precisamos fazer este sacrifício para que nós não venhamos a perecer, para que nós venhamos ir com Cristo para a vida eterna. É para isso que Deus chamou a sua igreja, para ela se manter santa, esperando o noivo. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Pai amado, Pai querido, vamos orar, amado, vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento de expor a Tua palavra, de palavra que edifica, palavra de fé, palavra que renova a nossa fé, palavra que nos lembra que nós devemos cuidar do nosso relacionamento, porque o sacrifício de Jesus foi para que nós fôssemos chamados hoje de filhos de Deus, filhos amados, porque o Senhor sacrificou, o Senhor deu Jesus em sacrifício de nós, e mais, esse amor foi demonstrado, seu amor por nós, foi para que Cristo nos salvasse do nosso pecado, quando ainda nós éramos pecadores. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus, por nos amar ao ponto de morrer por nós naquela cruz, de passar por tantos sacrifícios, por tantas dores, por tantas rejeições, por amor a nós. Que nós sejamos, Jesus, gratos, satisfeitos por tudo que o Senhor fez conosco. Seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador. Pai, eu sei que o Senhor vai visitar hoje cada pessoa, cada vida. Eu sei que o Senhor vai se manifestar na vida dela através de sonhos, através de revelações, através de profecias, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus saiba do sacrifício, entenda, procure sentir esse amor que Deus tem por nós. Visita, Espírito Santo,
Clama, Espírito Santo, ora, intercede por os filhos que estão perdidos, que estão nas trevas, que esses filhos que estão perdidos venham para a luz, venham para a presença do seu Senhor e do seu Salvador. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho para a noiva de Cristo. Hoje, Jesus te chama para este relacionamento de amor, este relacionamento aonde nós precisamos nos sacrificar, precisamos ser o sacrifício vivo, precisamos sacrificar a nossa carne em prol do Espírito, buscar as coisas do alto, buscar o poder, a santidade, a santificação que Deus exige de nós, que nós possamos, Pai, pedirmos perdão pelos nossos pecados, nos limpa, nos purifica de todo pecado, muda as nossas vestes, muda a nossa mentalidade, Espírito Santo de Deus, que nós possamos sentir a Tua presença, sentir o manifestar do Teu Espírito no nosso meio. Ó Pai, acende a chama do amor, acende a chama da sede e a vontade de estar na Tua presença, Senhor. Acende a chama, que haja avivamento no nosso meio, fome pela presença, pelo manifestar do Espírito Santo, pelo manifestar dos dons, pelo manifestar do poder e da glória de Deus no nosso meio. Ó Deus, faz milagres, faz maravilhas, curas extraordinárias, que o poder do Teu Espírito Santo, que o fogo de Deus venha queimar no altar de cada um. Fogo de Deus, acende a chama, fogo queimando, fogo de Deus queimando todo o mal, queimando todo o pecado, queimando toda a obra maligna, toda a ação maligna e diabólica contra esta vida, tudo aquilo que vem para tirar da presença, toda a força que o pecado exerce nessa vida, vai caindo por terra agora, volta para a presença, volta para o relacionamento, volta para a oração, volta para a santificação, volta em nome de Jesus agora. Pai, derrama da Tua bondade, da Tua graça e da Tua misericórdia, Espírito Santo. Intercede por aqueles que estão distantes da presença de Deus, que eles possam agora aceitar Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador e crer, porque o mundo não oferece a vida eterna, o maligno não pode oferecer a vida eterna. Esse direito é por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem direito à vida eterna. Aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para que Ele mude a sua história, o seu destino, para que Ele te apresente o propósito, a missão, a salvação. Entra hoje na tua casa. Pai, livra da investida do maligno, livra de todo o mal em nome de Jesus, porque em breve Jesus Cristo vem voltando, em breve Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. E amém, amém, amados. Amém. Então, essa palavra, a única coisa que Deus disse para eu falar é que o amor dele por nós é grande. Ele continua nos amando. Ele continua nos querendo na presença dele, mas ele não vai forçar. Amém? Deus não força. Quem força a porta do nosso coração é o diabo, querendo a nossa adoração, querendo a nossa atenção. Mas que você se volte hoje, volte a orar, volte a clamar, volte a buscar na oração, por meio da oração, a presença de Deus. Amém? Amém. Porque Ele te ama, Ele me ama, Ele continua querendo um relacionamento sincero, um relacionamento com você, comigo, com a sua igreja, com a sua noiva. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês e até amanhã.